Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar início à videoaula 8 do nosso módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã. O assunto de hoje é o que é doutrina. Os fundamentos da fé cristã, nós vamos falar a respeito das doutrinas bíblicas. Então precisamos saber o que é doutrina. Na aula de hoje nós veremos a etimologia da palavra doutrina, ou seja, a origem da palavra doutrina. O que é doutrina, no sentido mais geral? O que é doutrina bíblica? O que são doutrinas primárias ou fundamentais? O que são doutrinas secundárias ou não fundamentais? Quanto à inspiração, quais são os 3 tipos de doutrina? Doutrina bíblica e usos e costumes. O primeiro item é a etimologia da palavra doutrina. Nós vamos falar sobre 3 aspectos, do hebraico, do latim e do grego. Do latim vem da palavra doctrina, conjunto de ensinamentos, relacionado à palavra doctor, aquele que ensina, e ao verbo docere, que é o verbo ensinar. Do hebraico, no Antigo Testamento, traz a ideia de corpo de ensinamentos revelados. A primeira palavra do hebraico é alekar, que significa o que é recebido. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, Isaías 29, 24. Todo esse conteúdo está na descrição do vídeo. A segunda palavra é a Torá, que é a lei. Também tem o significado de instrução. E também se refere ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos agora, baseado no grego, no Novo Testamento, a primeira palavra é didaskalia. É o ato de ensinar, de instruir. Romanos capítulo 12, versículo 7, 2 Timóteo 3, 16 e Romanos 15, versículo 4. E também é o conteúdo ensinado. Marcos capítulo 7, versículo 7, Colossenses capítulo 2, versículo 22. Então, didascalia pode ser ensinar e também o conteúdo que está sendo ensinado. E a segunda palavra é didaquê, que é o ato de ensinar e o conteúdo a ser ensinado também. Em Mateus capítulo 7, versículo 28, se refere ao ensino de Jesus. Então aqui nós vemos do latim a palavra doutrina, do hebraico a palavra lekar e torá, e do grego didascalia e didaquê. De onde vem a palavra didática, né? Então aqui nós vemos que essa palavra doutrina está relacionada ao conjunto de ensinamentos. No hebraico, os ensinamentos revelados. E no Novo Testamento, aquele conteúdo que é ensinado. E o ato também de ensinar. Então, com isso, nós podemos chegar a um conceito do que é doutrina. Doutrina é o ato de ensinar. A doutrina é o conjunto de ensinamentos, é o conjunto de instrução. No nosso caso, estamos nos referindo à doutrina bíblica, às instruções bíblicas. O que é doutrina bíblica? É o conjunto de ensinos bíblicos sobre o qual a fé do cristão é fundamentada. Esse conjunto de doutrinas direcionam a fé do cristão, ajudando-o a entender as fiéis revelações de Deus para as nossas vidas. Essas doutrinas são chamadas de doutrinas fundamentais. O que são doutrinas bíblicas primárias ou fundamentais? São as doutrinas inegociáveis para a fé cristã. São irrevogáveis e irrefutáveis, não podem ser mudadas, não podem ser alteradas. As doutrinas fundamentais sustentam a fé cristã. Alguns exemplos de doutrinas fundamentais.
a deidade de Jesus. Deidade é divindade. Jesus é Deus. A divindade e a humanidade de Jesus. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, a obra da salvação de Jesus na cruz do Calvário, a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Nós cremos na Trindade divina. Então essas são doutrinas bíblicas e outras que nós vamos estudar mais detalhadamente no decorrer do nosso seminário. Então essas doutrinas, elas são inegociáveis. O cristão ele jamais vai negociar a divindade de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus, que Jesus foi verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que Jesus ressuscitou. Então são doutrinas que são a base da fé cristã. São fundamentais, o fundamento da fé cristã. E elas não são negociáveis. Então, o que é doutrina fundamental ou doutrina primária são as doutrinas que são o fundamento da fé cristã. Elas não são negociáveis, não se discute. Jesus é Deus, pronto e acabou. Jesus ressuscitou, pronto e acabou. Jesus nos salvou, pronto e acabou. Morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Então, são doutrinas que não se negociam, que não se conversa a respeito disso. E o que são doutrinas secundárias ou não fundamentais? Nós temos algumas doutrinas também bíblicas, mas elas não são doutrinas que comprometem a salvação, vamos assim dizer. São doutrinas institucionais, ou seja, são adotadas por algumas igrejas, mas nem todas. É preciso ter atenção porque uma doutrina secundária pode estar fundamentada na opinião pessoal da liderança. Vamos prestar bastante atenção nesse tópico para que não haja uma interpretação errada do que nós estamos dizendo aqui. Doutrina fundamental, doutrina principal, é doutrina inegociável. Jesus é Deus, Jesus ressuscitou, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós cremos na Trindade divina. Isso é doutrina bíblica fundamental. E tem aquelas secundárias. Muitas vezes, essas doutrinas secundárias, elas abrem a possibilidade de uma interpretação múltipla. Há uma dupla interpretação, às vezes até três, tem 2, 3 linhas de pensamento diferentes a respeito do assunto, mas são doutrinas que não vão comprometer a salvação da pessoa. Se a pessoa não crê que Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem que morreu na cruz para salvá-la, isso compromete, porque ela está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, se ela crê em alguma doutrina secundária, isso não compromete a salvação dela. E muitas vezes essas doutrinas, elas são utilizadas em algumas igrejas e outras não. E nós vamos dar exemplos aqui. Então existe uma diferença, uma divergência de interpretação. A primeira que eu gostaria de falar aqui é a respeito do pré-tribulacionismo ou mesotribulacionismo. O pré-tribulacionismo é que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E há uma linha de pensamento que diz que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Então existe um debate entre essas duas linhas de pensamento. Outra linha... Outro assunto é a respeito da formação do homem. Nós vamos trabalhar esses assuntos no seminário, tá, irmãos? Vamos trabalhar. A formação do homem. Nós temos a tricotomia e nós temos a dicotomia. O que é tricotomia? Tricotomia, o homem ele é formado por 3 partes, corpo, alma e espírito. Uma parte material e 2 partes imateriais. A parte material é o nosso corpo. A parte imaterial é a alma e o espírito. Mas existe um pensamento
a respeito da dicotomia, que diz que a alma e o espírito são a mesma coisa. E eles buscam referências bíblicas, referências relacionadas à questão do hebraico para justificar essa interpretação delas, dessa linha, né? Dicotomia. Outra aqui que é um pouco mais simples, o uso do véu na igreja. Tem igreja que usa o véu, tem igreja que não usa. Tem uma aqui que costuma dar pano para manga, batismo por imersão ou por aspersão. Muitos falam, eu tenho as minhas opiniões pessoais, tá, irmão, a respeito do assunto, mas eu não vou manifestar aqui, eu estou apresentando para vocês as divergências de interpretação. O batismo por imersão é aquele que a pessoa ela é afundada na água, e o batismo por aspersão é aquela que se joga água por cima da pessoa. Então existe uma linha de pensamento que questiona que se na Bíblia só teve batismo por imersão e se não teve também batismo por aspersão. Eu vou dar só um exemplo do batismo por aspersão. Vou dar só um exemplo, porque aqui não é hora de nós conversarmos sobre isso. No estudo bíblico sobre batismo eu vou aprofundar nisso. Mas vou dar só um exemplo. Quando Paulo batizou a família, Paulo e Silas estavam louvando, houve o terremoto lá em Filipos, o carcereiro de Filipos ia se matar. Paulo disse, não te faças mal, porque todos estamos aqui. Aí ele perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam louvando a Deus perto da meia-noite. Tudo isso que aconteceu, o terremoto, o carcereiro conversar com eles, depois o carcereiro levou eles para casa, cuidou dos machucados deles, né, que eles tinham sido açoitados, tinham expulsado o demônio daquela menina adivinhadora. Aí a Bíblia diz assim, naquela mesma noite o carcereiro e a sua família foram batizados. Então, quem defende o batismo por aspersão pergunta, será que Paulo levou o carcereiro, a esposa dele, os filhos, todo mundo lá para o rio para batizar por imersão de noite? Ou será que esse carcereiro, por um grande acaso, tinha uma piscina lá na casa dele para poder batizar por imersão? Porque a Bíblia diz que naquela mesma noite o carcereiro e a sua família foi batizado. Então quem defende o batismo por aspersão diz que eles foram batizados por aspersão. Porque Paulo levou o carcereiro e a família lá no rio durante a noite para batizar. Os irmãos entenderam? Então são questionamentos que é bom ouvir os dois lados e a gente só tem a aprender, irmãos, com isso. Outro assunto, a mulher pode ser pastora? Tem igreja que não aceita, tem igreja que aceita. O dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo, ou seja, a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se ela fala em línguas. Hoje existe o profeta e o dom da profecia, ou só o dom da profecia? Aquele ministério de profeta já acabou. Tem igreja que o homem senta de um lado e a mulher senta do outro. Tem igreja que o homem e a mulher sentam tudo junto. Mas tem igreja que a mulher senta no lado e o homem senta no outro. É uma doutrina institucional. Aquela igreja definiu aquilo. Então, esses assuntos aqui são assuntos interessantes para a gente conversar, mas conversar assim com pessoas maduras, com pessoas que aceitam conversar e debater sobre o assunto. Por quê? Porque eu vou ler uma observação aqui. Tudo isso aqui, irmão, está lá na descrição do vídeo, tá? Olha só a observação. Nós não devemos debater doutrinas secundárias, porque grande é o risco de trazer escândalos. Os escândalos poderão semear dúvidas no coração do novo convertido e endurecer o coração de quem não é convertido. Debater doutrinas secundárias
tira o foco real do Evangelho, que é o de anunciar a salvação em Jesus Cristo. Paulo nos ensina que devemos evitar vãs discussões em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 e Tito capítulo 3, versículo 9. Quando eu estava lendo essa observação, me veio à mente, né, quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu entrei no hall de uma igreja e tinha um quadro. E naquele quadro, no pano de fundo, e tinha um pano de fundo e um pano de frente, né? O plano da frente tinha dois irmãos vestidos com terno, gravata, com Bíblia na mão, e um falando assim: o batismo é por aspersão. E o outro falando: não, o batismo é por imersão. E ele dava a entender que eles estavam discutindo aquilo ali. Se batismo era por aspersão ou por imersão, qual que era o batismo certo, né? E no pano de fundo tinha uma multidão de pessoas, uma fila com muitas pessoas, e o semblante delas estava triste. E tinha uma seta que estava escrito assim: inferno. O que eu entendi? Enquanto aqueles irmãozinhos estavam discutindo se batismo era por imersão, por aspersão, a multidão lá atrás estava indo para o inferno. Por que os dois não se uniram e não foram falar de Jesus para aquelas pessoas? Então é isso que a gente vê, que muitas vezes ficam os irmãos debatendo doutrina secundária, que pode isso, que não pode aquilo, que é isso, que vai usar isso, que não vai usar aquilo, que essa igreja aqui é certa, que aquela igreja está errada, porque aqui é assim, porque a igreja ali tem pastora e pastora não pode ter pastora, e só pode ter pastor, e fica debatendo coisas e perdendo muitas vezes tempo com isso. Meu irmão, minha irmã, é mais frutífero você pegar 200 folhetos e sair evangelizando na rua. Está fazendo muito mais em prol do evangelho do que ficar debatendo doutrina secundária. E uma pessoa que muitas vezes não é convertida, não está estabilizada, está indo na igreja, está visitando a igreja ainda, está naquele processo de adaptação, de reconhecimento de terreno, ela vê um escândalo desse, um debate desse, essa pessoa endurece o coração: eu não vou voltar mais aqui não, fica discutindo esses assuntos. Então, a gente precisa pensar, se vai conversar, é para conversar com cuidado e no local devido, com as pessoas certas. Se tiver novo convertido perto, evita essas conversações, porque isso pode trazer escândalo, isso pode endurecer o coração. Então, voltando àquele quadro, aqueles irmãos discutindo se o batismo era por aspersão, por imersão, e as pessoas indo para o inferno. Seria mais útil os dois juntos se unirem, independente de batismo por aspersão, por imersão. O importante ali era falar de Jesus para as pessoas, porque esse é que é o foco, anunciar a salvação em Jesus Cristo, para que as pessoas aceitem Jesus como único Senhor e suficiente Salvador e sejam salvas. Número 6. Quanto à inspiração, quais são os 3 tipos de doutrinas? Podemos citar pelo menos 3 tipos de doutrinas: a doutrina de Deus, a doutrina de demônios e a doutrina dos homens. Em Tito capítulo 2, versículo 10, nós encontramos a expressão doutrina de Deus, que para os cristãos é encontrada na revelação completa para a salvação do homem, que é a inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Em 1 Timóteo 4,1, nós encontramos a expressão doutrina de demônios, estando relacionada à apostasia. A apostasia é o desvio da fé cristã, abandonando as verdades bíblicas. E a doutrina dos homens é ensinada pelos falsos mestres, sendo esses ministros de Satanás que passam instruções que vão de encontro à palavra de Deus. Vão de encontro, ou seja, choca com a palavra de Deus, né? A criança corre ao encontro da mãe. Agora o carro vai de encontro ao poste, ele bate no poste. Então aqui a doutrina está indo de encontro, está confrontando a palavra de Deus.
Os apóstolos, em suas epístolas, fizeram várias advertências sobre os falsos mestres e seus falsos ensinos. As doutrinas criadas pelos homens não possuem fundamento bíblico, não têm concordância com os ensinos bíblicos. Geralmente não há fundamentação bíblica em doutrinas criadas pelos homens, e muitas vezes eles são até inspirados pelo espírito do engano, né? Precisamos ficar firmes na sã doutrina da palavra de Deus. E o último item da aula, doutrina bíblica e usos e costumes. Não podemos confundir doutrina da igreja com usos e costumes da igreja. Doutrina é aquilo que é ensinado pela Escritura, como fé e prática. Nós cremos que Jesus é Deus, nós cremos no perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, nós cremos que o Espírito Santo é Deus, nós cremos no arrebatamento da igreja. Isso é doutrina bíblica. Agora, costumes são exigências pedidas por uma denominação. É um padrão de conduta de seus membros. Como a pessoa vai vestir, os procedimentos que ela vai ter, isso são os usos e os costumes da igreja. Cada denominação, olha interessante isso, cada denominação pode ter o seu padrão de conduta, conhecido como costume, mas todas as denominações cristãs autênticas têm uma doutrina, que é a doutrina bíblica. Uma igreja pode ter o costume diferente da outra, mas a doutrina é a mesma. Você vai numa igreja dita tradicional, numa neopentecostal ou numa pentecostal, nas três, Jesus é Deus do mesmo jeito. Jesus morreu na cruz para nos salvar do mesmo jeito. O Espírito Santo é Deus do mesmo jeito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade do mesmo jeito. As três, a pentecostal, a neopentecostal, tradicional, creem na Bíblia como a palavra de Deus do mesmo jeito. Creem que Jesus é o Verbo encarnado do mesmo jeito, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Creem na ressurreição do mesmo jeito. Então, só existe uma doutrina para a igreja do Senhor, é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina bíblica. Então, é errado. A pergunta aqui, é correta a afirmativa? Cada igreja tem a sua doutrina? Não. Cada igreja não tem a sua doutrina. Qualquer denominação, igreja evangélica autêntica, ela crê na doutrina bíblica. Agora, pode ser que uma tenha um uso e costume diferente da outra, mas a doutrina bíblica é a mesma. Jesus morreu na cruz para nos salvar, qualquer que seja a linha dessa igreja, se é pentecostal, neopentecostal, se é tradicional. Os irmãos estão entendendo? O uso e costume é uma coisa, doutrina é outra. Aquela igreja não tem doutrina. Tem doutrina sim, a doutrina bíblica. Às vezes ela não tem uso e costume. Precisa refinar o uso desses dois termos aí. Doutrina bíblica é o ensino bíblico. Aquela igreja não tem uso e costume. Aí tá certo. Aquela igreja não tem doutrina. Não é isso. A doutrina bíblica é a mesma para qualquer igreja. Se uma igreja não crê na doutrina bíblica cristã, autêntica da doutrina dos apóstolos que está na Bíblia, essa igreja configura uma heresia. Não é? Então não é correto, pois a doutrina bíblica é uma só para qualquer igreja, pentecostal, neopentecostal e tradicional. Mas cada igreja poderá ter os seus usos e costumes. Então existe essa diferença. Lê esse texto lá na descrição, você lê com mais calma. Na próxima aula vamos fazer um breve estudo sobre seitas e heresias. Esse conteúdo pertence à heresiologia, que é o estudo das heresias. Na próxima aula nós vamos falar sobre as heresias, porque já que hoje nós falamos sobre o que é doutrina, o que é doutrina bíblica, o que é doutrina fundamental, então no próximo estudo nós vamos falar daquelas propostas doutrinárias que vão de encontro à doutrina bíblica, para que a gente possa depois aprofundar em cada doutrina bíblica fundamental e assim a gente vai dar continuidade ao nosso seminário. Eu peço desculpas aos irmãos porque
eu tenho procurado fazer um vídeo pequeno, mas não tem dado, mas é aquela questão, a proposta é essa, a proposta é, se o vídeo tiver 30 minutos, 25 minutos, essa é a proposta, o conteúdo está na descrição do vídeo, e eu espero que você receba a sua bênção, que você seja edificado, tenha crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E esse seminário vai ser muito útil para você. Você veja com os conteúdos que nós estamos abordando. Isso, você que gosta de dar estudo bíblico, você que gosta de pregar a palavra de Deus, que tem um chamado, você vai ver que você vai começar a ter um conteúdo mais diferenciado para poder levar a mensagem do Evangelho. Tendo em mente que, de maneira nenhuma e em nenhum momento, nós estamos substituindo o conhecimento pelo agir do Espírito Santo. Mas o fato de nós termos o Espírito Santo agindo em nós, isso não nos isenta de buscar conhecimento. Precisamos buscar conhecimento bíblico, estudar, e nós temos o conhecimento, e o Espírito Santo vai nos dar sabedoria para usar bem esse conhecimento. A sabedoria é o saber usar bem o conhecimento. O conhecimento a gente adquire por meio dos estudos, mas a sabedoria, Deus pelo Espírito Santo, nos capacita para que a gente leve essa mensagem e use com sabedoria o conhecimento que a gente tem. Tá bom, irmãos? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.